Muito boa noite para você que tem seguido toda a noite maratonando com a gente a nossa websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Aproveita que a nossa live está começando agora, por favor, curta a nossa página aqui no YouTube, isso é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance de comunicação. Curte o sininho, pega o nosso link, chama todo mundo. Hoje o tema interessa para todo mundo. É um tema super tabu, é um tema que nunca foi debatido em lugar nenhum sobre essa perspectiva que a gente vai trazer hoje. É um tema super interessante, então aproveita que a gente está começando agora, respira fundo, chama todo mundo, chama a família, vem aqui, comenta no chat que a gente hoje vai ter uma noite que eu tenho certeza que vai ser de mudança de paradigma da nossa sociedade. E só lembrando que o projeto Liberdade no Ar é um projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad e demais parceiros. E essa noite a gente tem aqui a idealizadora do projeto Liberdade no Ar, doutora Andréa Gondim, que é a pessoa que elaborou o projeto Liberdade no Ar, que não, até hoje, ela só deu um oi no nosso episódio 1 e ela não mais apareceu, e então hoje eu captei a Andréia para sair do chat e estar aqui com a gente como não debatedora, interlocutora. Então, muito boa noite, doutora Andréia. E o nosso convidado mais que especial, o pastor Henrique Vieira, que ele é teólogo, filósofo, ele conhece muito bem da teologia e ele aceitou esse desafio, que é um grande desafio para ele também, que não faz parte dessa nossa família, dessa nossa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas que essa noite vai ser aliciado para o bem, para ser mais uma voz no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, muito boa noite, pastor Henrique Vieira, muito boa noite para todo mundo que está aqui nessa nossa família maratonando com a gente. A gente está aqui no episódio 15, falta pouquinho para acabar e eu tenho certeza que vai ser muito especial. E para dar início, startar esse nosso debate, eu queria perguntar para a doutora André. Doutora André, muito boa noite para você. É um prazer a gente estar aqui junto nesse papel. Você que é a idealizadora desse projeto, junto com a doutora Cristiane Balqueiro, que também está lá no chat, ajudando todo mundo e ajudando a gente tem uma super equipe que está por trás da gente não faz nada sozinho. Muito obrigada a toda a equipe técnica, a equipe da Ascom, do Ministério Público do Trabalho, que tem nos ajudado, a própria equipe da Asbrad, que também tem nos apoiado, da Lila, que está aí no chat. A gente nunca faz nada sozinho. Muito, muito boa noite. Para começar, eu queria que a senhora começasse explicando o que é esse tema de hoje, né? A gente sabe que a escravidão contemporânea, ela não precisa de arma na cabeça e não precisa de atadura. Muitas vezes, para uma pessoa estar numa situação de exploração, como caracterizado no artigo 149 do Código Penal, do artigo 149-A do Código Penal, falando sobre tráfico de pessoas, muitas vezes essa escravidão ela está na exploração do medo, na exploração da fé, é uma escravidão mental. E aí, para um órgão como o Ministério Público do Trabalho, que tem que atuar numa legalidade, que tem que obedecer leis, como que a gente vai identificar uma situação de trabalho análogo ao escravo se o mecanismo de exploração é a fé? Muito boa noite. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu que participei do chat tão ativamente, estou querendo ir lá olhar o chat, aqui a gente não tem acesso, mas eu estou aí com todos vocês. Eu queria dizer que, realmente, como a Grazi falou, o projeto é uma idealização do Ministério Público do Trabalho, mas conta com a parceria de inúmeros órgãos, entidades, e quem desenhou a websérie foi a Asbrad. Então, assim, todo o meu agradecimento para vocês e para toda essa rede maravilhosa, empolgada, animada, que fica aí no chat, mandando boas vibrações aqui para a gente, né? Eu espero que essa uma hora seja bem proveitosa.
E aí, dentro desse contexto de atuação do Ministério Público do Trabalho, depois eu mando os dois para toda a turma. Mas dentro desse contexto, dos meus 5 minutos, eu quero dizer inicialmente que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que todos nós temos o direito de ter nossas próprias crenças, ter uma religião, de não ter religião ou de mudar de religião. E o artigo 5º da nossa Constituição Federal também traz no seu inciso 6º que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, claro, o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, ele sabe que o Brasil é uma república laica e neutra quanto às religiões. Quando chegam ao Ministério Público do Trabalho ou a qualquer órgão, tenho certeza disso, denúncias relacionadas a abusos que podem acontecer em alguma comunidade religiosa, a ideia é perceber qual é o ilícito que está sendo cometido, fazer a subsunção do fato à norma e compreender se aquilo é um ilícito trabalhista. Dentro dessa esfera, há toda uma análise apurada, não há perseguição religiosa, e eu faço essa introdução porque, claro, que em algumas comunidades que nós precisamos ajuizar ações civis públicas, principalmente para reparar o dano moral coletivo, há, às vezes, uma defesa nesse sentido, de que está havendo alguma perseguição religiosa. E o intuito do Ministério Público do Trabalho, de maneira alguma, é esse. Só que a nossa Constituição Federal, ela nos garante exercer algumas liberdades, como a liberdade de religião, a liberdade de opinião, que tem sido muito falada ultimamente, mas sem uma bandeira verde para cometer ilícitos. Então, a partir do momento em que essa liberdade religiosa é utilizada para cometer ilícitos, sejam penais, sejam trabalhistas, haverá uma pronta atuação do Ministério Público do Trabalho. Dentro desse contexto, para o Ministério Público do Trabalho, quando chegam denúncias relacionadas a comunidades religiosas, elas que vão caracterizar o tráfico internacional de pessoas, normalmente há todo um cenário de cerceamento da liberdade, mas não naquele conceito hollywoodiano de algemas que ficou no nosso passado, mas que os filmes não param de demonstrar, as pinturas. Então, a população acredita que para acontecer o trabalho em condição análoga de escravo é necessário ainda esse cerceamento da liberdade de ir e vir através dessa coação física, e nem sempre isso é necessário. Então, o que a gente observa nas comunidades religiosas? A gente observa que, às vezes, essa coação moral, a coação psicológica, é utilizada como um requisito para configurar o trabalho forçado. Aquela pessoa é aliciada, arregimentada, muitas vezes com o incentivo pela aquele líder religioso, para que se desfaça de todos os seus bens, que doe tudo para uma determinada comunidade, que venha viver em comunidade, então a pessoa se desfaz de tudo, fica sem casa, fica sem trabalhos, é obrigado a migrar, porque normalmente essas comunidades vão surgir em locais remotos, de difícil fiscalização, em fazendas mais distantes. E quando a pessoa se desfaz de tudo aquilo, tudo que ela tinha e de toda a sua história de vida, e vai para aquele local, de repente ela começa a perceber que está trabalhando 12, 14, até 20 horas por dia, de segunda a segunda, e que está trabalhando em troca de comida e de moradia, que são moradias coletivas, não são moradias familiares do marido, da mulher e dos filhos, mas normalmente também em alojamentos coletivos e em péssimas condições. Quando as pessoas percebem essa situação, o que acontece? Ela já perdeu a casa, ela já perdeu o emprego, ela já mudou de cidade, ela perdeu aquela teia de fraternidade mesmo, seus laços parentais, e ela não consegue sair, porque se ela sair, ela fica sem trabalho, sem a comida, sem a moradia, sem trabalho e sem bens. Então, há uma forte coação psicológica nessas pessoas, e moral, e elas acabam permanecendo
naquela situação. Então, assim, dentro desse contexto, o protocolo de Palermo, ele fala o quê? O que é o tráfico de pessoas? A gente vem revisitando esse conceito diversas vezes ao longo da websérie. É o recrutar, é o transporte, é o transferir, é o alojar ou acolher pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força, né? Ou qualquer outra forma de coação, ou fraude, ou engano, mantendo, né, aquela pessoa numa situação em que haverá para o Ministério Público do Trabalho, que é o que interessa dentro da nossa atuação, o trabalho em condição análoga de escravo. O conceito brasileiro inclui dentro do trabalho em condição análoga de escravo, além da jornada exaustiva, das condições degradantes, da servidão por dívida, o trabalho forçado. Então, dentro desse contexto, a gente observa que essas pessoas se voluntariaram para viver em comunidade, perceberam que aquela não era a realidade, que aquele trabalho voluntário gerava lucro para uma fazenda, gerava lucro para aquele líder religioso, mas que aquela pessoa estava trabalhando só em razão de troca de alimentos e moradia. Então, passa a não haver um trabalho voluntário, há um pseudo-voluntariado. Essa voluntariedade, ela se desfigura. E caracteriza um trabalho do empregado que deveria ter todos os direitos, com anotação em CTPS, registro e o pagamento de salários. Então, quando há todo esse cenário, o Ministério Público do Trabalho faz uma pronta atuação. Já aconteceu, quando a gente fala de tráfico internacional de pessoas, da comunidade oferecer que a pessoa saia do país para subir na hierarquia da igreja. Mas quando chega em outro país, tem documento retido, tem dinheiro retido, cartão de crédito retido. Então, assim, na verdade, houve o quê? Houve um engano. Porque se a pessoa soubesse que sairia do país e viveria essa situação, não teria aceito. Quando chega lá, que começa a reclamar, então devolva para o país de origem, mas você é amaldiçoado, seu voo vai cair, você vai ter um câncer. Então, olha, perceba como é forte essa coação psicológica. Olha, eu tive uma revelação que Deus está me mostrando que você vai sofrer um acidente se você nos deixar. Então, é muito difícil para quem está inserido naquela comunidade perceber essa coação psicológica ou moral, né? E aí a própria Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela recentemente decidiu que não é necessária a coação através do cerceamento de liberdade, que ela pode ser simplesmente psicológica ou moral. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigada, doutora André. Eu acho que a doutora André trouxe um panorama muito importante aqui para a gente entender que existe lei, sim, que a gente tem que entender essa diferença entre o Estado laico, que a gente defende, óbvio, e luta por ele, e a prática de crimes, né? Utilizando a fé como argumento, né? E o que a gente. São muitos os casos que o próprio Ministério Público do Trabalho tem atuado com exploração em instituições religiosas. E lembrando que aqui a gente está tratando instituições religiosas como um todo, porque esse tipo de prática ele existe em qualquer religião, e existe uma diferença entre a religião, que é uma prática dos seres humanos, a mística religiosa, que é a fé, e a prática de crimes utilizando a fé. E é muito importante a gente fazer esse debate para entender as diversas facetas do tema do tráfico de pessoas. Quem disse que futebol, fé e religião a gente não discute? O futebol a gente já discutiu, política a gente discute o tempo todo, e hoje a gente vai discutir essa conexão. E aí, muito obrigada, doutora Andréia. Passando a palavra para o nosso querido pastor Henrique Vieira, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse desafio de estar aqui com a gente. Para a gente construir essa reflexão, eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso público e começasse a reflexão falando um pouco dessas artimanhas de perpetradores. Como que a gente consegue cooptar a alma de alguém através do abuso do medo e da exploração da fé? Muito boa noite, a palavra é do senhor.
Boa noite. Não precisa chamar de senhor. Eu sou Henrique Vieira, sou pastor, teólogo, também ator. Eu pastorei uma comunidade de fé em Niterói, no Rio de Janeiro, que é a Igreja Batista do Caminho. Obrigado pelo Alô, convite. alô, Niterói, eu falo de Niterói. Alô, Niterói, minha cidade de origem. Bem, vamos lá. Primeiro, assim, tema necessário. Eu sou um militante de direitos humanos desde a minha adolescência, portanto, a minha fé se vincula e sempre se vinculou à luta por direitos humanos. Primeiro, eu queria caracterizar espiritualidade como uma dimensão humana de busca por sentido, de busca por plenitude, uma certa saudade daquilo que a gente ainda nunca viveu e nunca viu. Então, a espiritualidade é quase como a arte, é uma expressão do coração humano diante da potência e da fragilidade da vida. A religião já é uma certa sistematização da espiritualidade. Estou trabalhando espiritualidade como uma condição intrinsecamente humana. Estou trabalhando religião como uma espécie de organização da espiritualidade. A religião vem com um rito, a religião vem com uma liturgia, a religião vem com um código comportamental, a religião vem com uma determinada visão de mundo, de explicação sobre a realidade, uma doutrina. Daí, nós podemos ter experiências religiosas que cultivam a espiritualidade e, curiosamente, nós podemos ter experiências religiosas que sequestram o potencial criativo e generoso da espiritualidade. É quando eu chego ao fundamentalismo. O fundamentalismo é uma forma de vivência religiosa que sequestra esse potencial aberto da espiritualidade. O fundamentalismo já vai trabalhar com o conceito de verdade absoluta, uma verdade por ser absoluta, por ser supra-histórica, inquestionável, e por aí vai. Estou fazendo um esforço aqui enorme de síntese de raciocínio. Tá perfeito. Alguns autores, algumas autoras trabalham com o conceito de extremismo. O fundamentalismo é uma determinada vivência religiosa baseada numa verdade absoluta. O extremismo é quando essa vivência fundamentalista é elevada ao extremo da violência direta e de um projeto de poder. O extremismo já está mais associado ao fanatismo, aquela vivência religiosa beligerante que estimula práticas de violência, porque está baseada na intolerância, no preconceito e também atitudes discriminatórias. Quando a religião ganha esse poder de sequestrar pessoas, interditar a sua autonomia, a sua liberdade, eu identifico como experiências extremistas, como experiências fanáticas, como experiências que, inclusive, incorrem em ilicitude, em prática de crime. E aqui eu concordo plenamente com o que foi dito. Uma coisa é ter liberdade de crença e de expressar a crença. Outra coisa, completamente diferente, é usar a crença para cometer crime. E isso é absolutamente repudiável. Então, essa vivência que eu estou caracterizando como extremista, como fanática, como contraditória com a própria essência da espiritualidade, eu vejo alguns dispositivos aí dessa vivência. Interdição de liberdade e manipulação sobre as pessoas. Primeiro, o conceito de culpa. Uma vivência religiosa centrada na penitência permanente. O ser humano sempre em dívida, tendo que saldar essa dívida moral existencial de alguma forma. A culpa vai se associar ao medo, porque se o indivíduo é culpado, ele pode incorrer num castigo, numa pena, numa punição eterna. Então, uma vivência religiosa que o tempo inteiro trabalha com uma ameaça, e uma ameaça que pode causar danos
no espaço-tempo da vida terrena, mas também pode causar danos por toda a eternidade. Então, imagina a força psíquica disso. Culpa associada ao medo com uma punição temporal e eterna que se coloca o tempo inteiro. Mas isso só é possível porque tem alguém com autoridade inquestionável que é capaz de fazer essa narrativa e essa narrativa ganhar força. Portanto, essa vivência extremista, essa vivência fanática, que trabalha com os dispositivos da culpa e do medo, também é pautada numa forte hierarquia, em que algum indivíduo é dotado de um poder especial e aquilo que ele fala é absolutamente inquestionável. E questionar essa autoridade significa trazer para si o castigo, a punição, entrar na dinâmica da culpa e, consequentemente, do medo. Também interpreto nessas vivências, e só para deixar bem evidente, estou falando como teólogo, estou tentando claro. interpretar essa realidade a forma de aliciamento mental. Né? Exatamente. Também percebo aí uma forte separação entre profano e sagrado, ou seja, essa vivência religiosa é vista como sagrada. Tudo que está fora dela é profano, é mundano, ou seja, é uma vivência religiosa dualista, é uma vivência religiosa pautada em bênção e maldição, é uma vivência religiosa que diz o seguinte: a bênção está aqui, a maldição está lá, o sagrado está aqui, o profano está lá. Se você sai daqui, você perde a bênção, você perde a proteção, você perde a ambiência em que o sagrado se manifesta. Então, é esse mundo de anjos e demônios o tempo inteiro. E, por fim, o elemento sacrificial. A ideia de que abrir mão da própria vontade, abrir mão da própria capacidade de questionamento, de autonomia, esse sacrifício em prol da verdade ganha status de virtude. Então, sacrificar-se é ter a virtude para ganhar a bênção, para ser abençoado e para ser protegido. Eu estou, então, interpretando, a partir de uma perspectiva teológica, quais seriam os principais dispositivos formando e forjando essa subjetividade manipulada e sequestrada pela culpa, pelo medo, por uma forte hierarquia, com uma figura dotada de status especial, uma perspectiva de separação rígida entre sagrado e profano, e a perspectiva sacrificial. Sacrificar-se é uma virtude em prol de uma bênção. Numa primeira leitura, numa primeira observação, é o que eu consigo perceber, e sempre também entendendo que a experiência religiosa ela não fica apenas no campo da elaboração teórica. A experiência religiosa forja e forma subjetividade, orienta emoções. É uma forma que orienta a presença do indivíduo no mundo. Isso pode ser emancipador, revolucionário, generoso, solidário, republicano, ético, democrático. A história tem exemplos de espiritualidade transformadora da vida. Porém, isso pode ganhar contornos extremistas e fanáticos. E se a religião, quando gera vida, gera mesmo, quando gera morte, também, historicamente, o negócio é bem pesado. Nossa, sensacional. O que dizer depois dessa explicação tão bonita? E só para o nosso público saber, a gente não ensaiou, não, tá? Eu só joguei o tema e ele veio com a cara e com a coragem para ajudar a gente a fazer essa reflexão. Assim, muito obrigada. A gente está mantendo a nossa audiência, graças a Deus a gente tem conseguido toda, é muito difícil isso, vocês não sabem como a gente fica orgulhoso. Toda noite a gente está aqui no mesmo horário, a gente tem os nossos seguidores que estão aqui, o pessoal que comenta no chat, a gente já construiu uma família de amizades aqui no nosso chat. Eu quero só agradecer algumas presenças que eu consegui anotar, o pessoal da Coetrai do Pará. Coetrai é núcleo, Comissão de Combate, de Erradicação do Trabalho Escravo, o pastor Psio que não conhece os nossos jargões.
os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a doutora Liz Sobral, que é coordenadora da CONAET, o pessoal que trabalha muito na linha de frente, ajudando migrantes, refugiados. Então, a gente tem aqui, ó, as irmãs carocianas, as irmãs catequistas, a gente tem a equipe do IMDH, que é uma grande instituição que atende migrantes e refugiados, representado pela querida irmã Rosita Milese. A gente tem pessoal da Missão Paz, que é uma instituição religiosa lá em São Paulo, que abriga migrantes e refugiados e faz uma grande ação de advocacy pelo direito dessa população aqui no Brasil. A gente tem a equipe da própria Asbrad, que, por meio dos seus projetos, Projeto Gaia, Projeto Mundo Plural, a gente tem a equipe da Organização Internacional das Migrações, que está lá em Roraima, em Pacaraima, no atendimento dos nossos irmãos venezuelanos na Operação Acolhida. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Tem a pesquisadora Verônica Teresi, que está sempre aqui com a gente, a outra pesquisadora, a Heloísa Greco. Enfim, a gente tem a Dalila, presidente da Asbrad, que está aqui mandando uma super lembrança para o senhor. O senhor tem vários fãs que estão aqui falando que toda segunda-feira assistem o senhor, a rede Um Grito pela Vida, enfim, é uma rede, a gente se orgulha muito. Cadê meu coração azul? Está por aqui, está aqui. A gente usa o coração azul como símbolo do combate ao tráfico de pessoas, representando a frieza do coração dos perpetradores. E a gente está muito, muito feliz aqui de estar essa noite. O pessoal está elogiando muito. Daqui a pouco eu vou passar as perguntas do público. E para dar continuidade a esse nosso diálogo, doutora Andréia, o pessoal está pedindo aqui para falar um pouco de casos concretos. E aí eu tomo a licença até para ajudar a senhora apresentando casos. Eu já tive uma vez a vivência na Ucrânia de ver uma apresentação de pessoas que tinham sido levadas para a Europa. Elas vieram, de meninas, elas tinham vindo da África para a Europa. E aí elas estavam em serviço doméstico, em abuso sexual. E aí, quando elas foram resgatadas, elas entraram em pânico. E aí foram entender o porquê desse pânico. E aí conseguiram tradutores, enfim, entenderam que elas vinham de uma comunidade muito pequena e que ali naquela comunidade se fazia um ritual mágico e que um sacerdote tinha aprisionado a alma da família delas, estava aprisionada. Se elas não obedecessem ao seu mestre, alguma coisa de muito ruim poderia acontecer com a família. E aí entende que você não precisa de corrente, não precisa de arma, a escravidão está posta. E elas se recusavam, entravam em pânico de sair daquela situação porque elas tinham medo. E aí tiveram que ir na comunidade, encontrar um outro sacerdote que entendia do mesmo processo mágico que tinha sido feito, levar ele para a Europa para desfazer o serviço mágico, para assim conseguir a rede prestar assistência. Então, olha como que isso é complexo e como que a gente identifica dentro da nossa legislação, dentro da materialidade, quando o material de exploração, essas meninas não estavam presas, elas não estavam nada, a escravidão, ela estava realmente no medo, como o querido pastor Henrique explicou de uma forma primordial, e isso é invisível, né? E é um crime invisível. E aí, como que a senhora tem visto, quais são casos concretos que a gente pode citar, sem citar alguns casos, tem sigilo de justiça, mas para mostrar para o nosso público que sim, isso acontece, né? Então, vamos falar do milagre sem falar do santo, né? Sim. Isso mesmo. Por favor. E é engraçado, eu acho engraçado isso, porque, de repente, assim, se não tem nada de errado, não haveria nada para esconder na justiça, né? Mas tudo bem. É uma forma de tentar resguardar um pouco também, eu vejo, as vítimas. E acaba que as vítimas, às vezes, não gostam porque acaba protegendo o nome do perpetrador, né? Mas é muito revoltante quando alguém utiliza a fé para escamotear direitos trabalhistas. E o pastor falou de forma magistral
exatamente isso, né? Que essa culpa associada ao medo, a ideia de poder, de controle, né? Sobre aquelas pessoas. Houve um caso em que sequer se imaginava o que se passava ali. Você começava a ouvir as pessoas, os testemunhos, e às vezes eu me perguntava como é que a pessoa caiu nessa? Se eu não fosse tão cristã também, eu ia dizer que não tinha condição da pessoa cair naquela conversa, mas cai, porque tudo é feito em nome de Deus, e com essa vivência religiosa, como o pastor falou, na base da ameaça, né? E é isto, há formas menos evidentes de escravidão, que sob o pretexto de auxílio aos membros de uma comunidade, né, se ocorre a utilização de métodos de coação de pessoas que não participavam daquela atividade. Então, há casos em que a pessoa é chamada para fazer um trabalho voluntário. Ela acredita que aquele trabalho é voluntário, ela realmente acredita. E ela se voluntaria. Quando ela se voluntaria, aí ela percebe que ela vai trabalhar não para ajudar a limpar o centro, a comunidade, não. Ela vai trabalhar para uma empresa privada de um membro do grupo que está lucrando com aquele serviço. Ou seja, ela está sendo mão de obra gratuita. E aí, isso não é possível. Só que a pessoa, quando percebe que vai contestar aquilo, que vai reclamar, aí vem a ameaça. Aí vem a culpa associada ao medo. Você está desconfiando de mim? Eu sou a autoridade, eu tenho poder. E aí, uma coisa mais... eu até brinquei um dia com meu marido, eu disse, eu queria ter esse poder de controle tão grande, que é tão impressionante, porque a pessoa diz, olha, você está em pecado, você vai se separar da sua família, você vai morar em outro alojamento, distinto da sua casa, inclusive me pagando um aluguel para a casa que você vai ficar hospedado, porque você está de castigo, porque desafiou a autoridade religiosa. Então, é uma doutrinação tão forte que consegue, inclusive, separar famílias, mães de filhos, maridos de esposas, assim, e só entende quem está dentro da comunidade para perceber que, inclusive, se você se revolta ou reclama dessa ameaça e, de alguma forma, você contesta aquela autoridade, você está em pecado, você vai para o castigo, você vai ter que trabalhar de graça, e você, como está em pecado, não vai receber salários, e é uma doutrinação muito forte, assim. Eu até brinco que é uma liberdade. Como é que a gente pode falar de liberdade se a pessoa vive sob essa coação, com constante medo de punição? Então, se a pessoa diz, não, eu não vou me voluntariar, ela vai ficar de restrição, de castigo, numa sala isolada por dias, por meses, com relatos de pessoas que já passaram meses nessa situação. Então, é muito delicado, é um terreno pantanoso e que é muito difícil de fazer prova, porque ninguém passa atestado, olha, eu vou te fazer uma situação aqui de que você vai ser voluntário, mas na verdade você vai trabalhar para alguma empresa privada, eu vou lucrar com isso. Então, quando a pessoa acorda e percebe que aquele dinheiro, aquele lucro vai para o pastor e que ocorre até um dumping social, porque as outras empresas da região começam a perceber que aqueles produtos são extremamente baratos porque não pagam os trabalhadores, aí a comunidade começa a perceber que tem alguma coisa errada aí. Em Brasília, há 2 anos, se não me engano, aconteceu um resgate de mais de 60 pessoas numa comunidade que, a pretexto de curar as pessoas, recuperá-las das drogas, faziam elas trabalharem sem remuneração, né, ou uma remuneração ínfima, vendendo sacos de lixo em Brasília. Então, essa foi uma grande operação. Depois, se a gente conseguir, a gente passa aí o link da notícia. Outra notícia em São Paulo era que as pessoas eram convidadas a doar todos os seus bens e iam morar em fazendas em Minas, no interior da Bahia, em lugares no interior mais de difícil acesso,
e iam viver uma vida comunitária. E quando um membro daquela comunidade percebia que não era uma vida comunitária, que ele estava tendo que morar, vendeu sua casa, ficou sem emprego e estava tendo que morar num alojamento distinto do alojamento da sua esposa, separavam as famílias, e a partir desse momento a pessoa começava a perceber, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou trabalhando de domingo, eu estou trabalhando 18, 20 horas por dia, em troca de comida e alimento, eu quero sair daqui. Aí podia ter uma expulsão por justa causa, mas a pessoa saía sem nada. Aí que tipo de liberdade é essa? Ela tem a liberdade de sair, só que como é que ela vai sair se ela ficou sem nada, se ela não tem mais emprego, se ela não tem mais trabalho, se a família dela vai permanecer lá porque está sob forte doutrinação religiosa e não vai ser permitido que ela deixe o local. Então, assim, esse caso envolveu mais de 500 pessoas, né? E foi uma operação que aconteceu a primeira, não conseguiu se flagrar, porque todos disseram que estavam ali de forma voluntária. Depois aconteceu uma nova operação, o Ministério do Trabalho e Emprego considerou realmente que havia um pseudo-trabalho voluntário, que essas pessoas elas estavam ali de forma fraudulenta, e a Polícia Federal, inclusive, considerou que havia uma verdadeira organização criminosa, né, nos termos da Lei 12.850, porque se tratava de uma associação que era formada por 4 ou mais pessoas, só a cúpula, né, da comunidade, com o objetivo de obter vantagem, né, vantagem de qualquer natureza, nesse caso, a partir da exploração do trabalho alheio, em condições degradantes, com jornada exaustiva, que caracterizava o trabalho em condição análoga de escravo, com essa migração de pessoas, né, e mediante prática de infrações penais, né, inclusive lavagem de dinheiro. Então, em um desses casos, ficou claro o relato da Polícia Federal nesse sentido. O pseudo-voluntariado, né, para ser voluntário, você tem que assinar um termo de voluntariado prévio, não pode ser depois que você passa por uma inspeção da ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se você não configura que essa atividade ela não é remunerada, mas ela é prestada, né, para uma entidade que não tem fins lucrativos, com diversos objetivos, então isso é possível. Agora, também, se a pessoa é convidada para ser voluntária e depois, no decorrer da relação, ela percebe que aquilo não é um voluntariado, ela se vê presa naquela relação, aquilo é trabalho forçado. E parece forte, mas é o que a gente flagra por aí. E existe uma natureza trabalhista e previdenciária nessa relação, né? Além disso... Só jogar uma pergunta para você que fizeram aqui, que acho que ficou na dúvida, mas esse voluntariado na igreja, ele é consentido, como é que fica essa questão do consentimento? Então, o consentimento é justamente isso, você consente que vai fazer uma atividade que não é remunerada, né, para prestar auxílio a alguém que não tem fins lucrativos. Quando você percebe que tem fins lucrativos, você percebe que aquilo não é voluntariado, porque senão você estaria ganhando alguma coisa, ou você gostaria de ganhar. Então, já começa a ficar nebuloso. Isso aí há um abuso de direito, né? Aí, quando há um trabalho voluntário, o ideal é que haja um termo de adesão ao trabalho voluntário. Pode haver uma contraprestação para cobrir custos, mas essa contraprestação, ela é para cobrir um custo. Então, você precisou viajar para o interior para ajudar alguém, precisa pagar passagem, precisa pagar uma ligação telefônica, alguma coisa, é possível. Agora, se aquilo acontece, mesmo quando você não está prestando aquele serviço, nas suas férias, aí isso deixa de ser voluntariado. Isso é como se fosse escamoteando uma relação empregatícia, né? Então, e no curso da relação, você também pode perceber, você se voluntariou. Aí, como já aconteceu, a pessoa se voluntariou, de repente ela estava trabalhando numa empresa, numa loja, né, numa confecção, costurando por horas a fio, por dias seguidos, sem receber nada. E quando a pessoa reclamou, aí vem a coação moral e a psicológica. Você está endemoniado, você está em pecado, você vai para a sala da restrição, e aí a pessoa prefere ficar trabalhando do que na sala da restrição sozinha. E aí ela aceita permanecer naquela situação, mas aí já deixa de ser voluntário, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente.
A princípio pode ser voluntário e pode se desnaturar no curso da relação. E nessas comunidades, em fazendas distantes, inclusive quando as pessoas perceberam que todo o lucro ia para o chefe, para o líder, então, que começaram a reclamar, a Auditoria Fiscal do Trabalho percebeu que eles usavam a defesa de que havia uma agricultura familiar, né? Então, a defesa era essa, não, são famílias vivendo em comunidade, em regime de agricultura familiar, mas a agricultura familiar não tem qualquer similitude com esse tipo de coisa, porque essa associação, ela caracteriza-se pela utilização da terra por pequenos proprietários rurais, né, quando você está no regime de agricultura familiar, e a mão de obra, essencialmente, é o núcleo familiar, o que destou muito, né, de situações vivenciadas por fiéis em algumas comunidades religiosas, porque os imóveis rurais onde eles viviam e trabalhavam não era nem da propriedade deles, né, era da propriedade do líder da religião e dos dirigentes, desculpa, e sem qualquer delimitação de área, de modo rural, então todo mundo trabalhava em todo canto, né? E acho aí que foi muito esclarecedora. Só mais uma coisa, um detalhe. A gente tem que ver que essas deliberações estratégicas eram feitas sinalizando que havia uma assembleia, que as pessoas decidiam que aquele era a melhor forma, a melhor estratégia de lidar com isso, né? Mas, via de regra, as testemunhas dizem que sequer sabiam que tinham assembleias. Então, tudo muito com base na fraude, né? E sempre as assembleias que eram demonstradas que aconteciam, sempre incluindo um número muito pequeno. Veja, a gente está falando aqui de 500 pessoas nessa situação. Aí vinha uma assembleia com a assinatura de pouquíssimas pessoas, ou que sequer tinham conhecimento disso, né? Então, havia o desconhecimento da realização das assembleias. Além disso, não havia qualquer elemento que caracterizasse essa verdadeira associação, porque senão todo mundo participaria, decidiria o que se faria com os lucros, inclusive. E aí, nesse caso, a gente constata que há uma subordinação jurídica, né? Porque a pessoa não possui qualquer autonomia em relação à organização laboral. Aquilo ali está sendo organizado com muito trabalho, jornadas exaustivas e com intuito de lucro. Então, tem alguém lucrando naquilo ali. E é por isso que a gente vê, nesse caso, que há a fé sendo usada como mecanismo de controle para escamotear direitos trabalhistas. Perfeito. E a gente está aqui no chat, assim, muita gente comentando, algumas pessoas falando que conhece casos de parentes, até em Londres, que viveram situações como essas que foram narradas aqui, o pessoal falando o quanto que isso é muito mais normal do que o que a gente imagina, né? Falando até do aliciamento de imigrantes, enfim, as pessoas estão aqui concordando e mostrando o quanto que isso faz parte da nossa realidade no Brasil. E aí, dando continuidade a esse diálogo, eu queria passar a palavra para o pastor Henrique, e algumas pessoas aqui no chat comentaram justamente a subversão da leitura da Bíblia, do Alcorão, que há uma leitura enviesada que dali se constrói narrativas que acabam por apoiar essa retórica do medo que o senhor falou muito bem. O pessoal está pedindo para o senhor aprofundar um pouco mais essa reflexão e também falar num sentido de o que a gente falaria para uma pessoa que está nesse processo de vamos dizer assim, uma escravidão mental, se sentindo em pecado, se sentindo subordinado a essa liderança religiosa, que aqui pode ser de qualquer religião, um guru religioso. Muitas pessoas no chat também comentaram que tem uma conexão desse tema também com abuso sexual, com exploração sexual, e a pessoa se sente impura, enfim, da gente refletir um pouco isso, mas também fazer uma fala se a gente conhece alguém que está numa situação dessa, além das questões legais que a gente tem que tomar, mas da questão de diálogo de alma mesmo, o que a gente falaria para resgatar essa alma, essa pessoa?
Beleza. Bem, são perguntas muito boas. Certamente eu não vou dar conta em 5 minutos, mas colocar aqui algumas Não, você tem perspectivas. mais, vai na Não, sua. mas, assim, para ser sincero, nem que eu tivesse 1 hora daria para dar conta, porque são perguntas muito boas e porque é um tema muito complexo. E não precisa, de fato, galera, me chamar de senhor. Mas vamos lá. Desculpa. É o seguinte, do ponto de vista, no caso específico da Bíblia, que é da tradição espiritual da qual faço parte, sou um pastor, sou cristão, a questão é a seguinte: é menos o que está escrito e mais como a gente lê. Porque, em nome do está escrito, ponto final, texto, isolado de contexto, em nome do está escrito que já se produziu de morte ao longo da história, é impressionante. Então, a Bíblia, enquanto tradição literária e espiritual, é uma tradição em disputa e vai depender do olhar, vai depender dos critérios de interpretação. Por isso que eu prefiro a pergunta como se lê a Bíblia do que o que está escrito na Bíblia. Porque se você pega um texto, isola do contexto e diz está escrito, ponto final, isso pode servir de base para múltiplas violências e serviu de base para múltiplas violências e continua servindo ao longo da história. No meu entendimento, a Bíblia precisa ser contextualizada, são palavras condicionadas histórica e culturalmente, portanto, contextualizar os textos é fundamental. Segundo, ler a Bíblia a partir da chave de Jesus Cristo, ou seja, fazer a interpretação da Bíblia tendo Jesus de Nazaré como referência, como filtro, como critério interpretativo. Doutora Andréia, tem uma voz vazando aqui no fundo. Então, ler a Bíblia contextualizando os textos, ler a Bíblia tendo Jesus de Nazaré como referência, ler a Bíblia tendo, pode parecer uma fala um tanto quanto superficial, mas tendo o amor como referência. E quando eu falo amor, não é o amor romântico idealizado, não é o amor capturado pelo sentimentalismo burguês capitalista neoliberal. Eu estou falando do amor enquanto ética comunitária. Eu estou falando do amor enquanto prática política. Eu estou falando do amor como um mecanismo efetivo que possibilita a vida em comunidade. Nas palavras de Bell Hooks, uma escritora norte-americana que trabalha temas de raça, gênero e classe, amor é aquilo que me expande e expande o outro. Portanto, o amor é uma definição relacional que potencializa individualidades. Então, ler a Bíblia a partir da ética política do amor significa resgatar uma tradição espiritual belíssima e emancipadora. Jesus de Nazaré, por exemplo, recusou todo e qualquer lugar de poder e de controle sobre as pessoas. Jesus construiu uma ética relacional comunitária. Ele mesmo não ocupou um lugar de soberania, de autoridade absoluta e de mecanismos de controle comportamental. Jesus muito mais construiu um movimento do que apontou para si. Então, são inúmeros os textos do Evangelho que mostram Jesus emancipando individualidades, criando espaço para que as pessoas construíssem a sua vida com liberdade. Do ponto de vista cristão, eu diria então para as pessoas: olha, nada que tenha a ver com culpa, nada que tenha a ver com medo, nada que tenha a ver com exploração tem base na ética do Evangelho. Indo para além da confessionalidade cristã, eu diria para qualquer pessoa, espiritualidade não pode ter relação com privação de liberdade. Espiritualidade não pode ter relação com mecanismos de castigo, de culpa e de medo. Espiritualidade, na sua potência, é aquilo que nos liga ao outro e nos preserva. É aquilo que cria uma ambiência relacional
comunitária em que as individualidades não são anuladas, são potencializadas. Tem um trecho da Bíblia que eu acho que é o resumo disso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Toda a espiritualidade mediada pelo castigo, pela culpa, pela punição, pela interdição prévia do desejo, do questionamento, da autonomia, isso me parece muito perigoso. Então, eu diria para as pessoas assim, olha, espiritualidade tem a ver com vida plena, espiritualidade tem a ver com liberdade, espiritualidade tem menos a ver com hierarquia e chefe e tem mais a ver com comunhão e produção de irmandade, de horizontalidade. Eu diria isso. Me permite mais uma ou duas observações? Você acho que está mutada. Você tem o tempo que você quiser, claro. Não, eu estou tentando falar várias coisas em pouco tempo, mas espero estar sendo inteligível, né? Não, tá, assim, a gente está surtando aqui no chat do quanto que você está trazendo luz para tudo que a gente quer dessa rede de enfrentamento ao Sim. tráfico de pessoas, que a gente tem. Você tem ideia do que é você atender uma pessoa que perdeu a alma dela para tortura, para exploração Sim. sexual, para tudo? Sim. É esse público que está aqui no nosso chat. Entendi. E muitas vezes a gente não tem palavra, a gente não sabe o que dizer para essas pessoas. E o senhor está trazendo uma luz para você, está trazendo uma luz para a gente que está aqui nessa rede, para que a gente saiba ao menos o que dizer para essas pessoas. Sim. Então, toma o seu tempo. Acho que é isso. Acho que as tradições espirituais, na sua legitimidade, têm a ver com liberdade e amor, não com culpa e mecanismos de controle. Então, acho que o amor liberta, o amor cura. E insisto, o amor não enquanto sentimentalismo sem consequência ética. O amor como ética, o amor como prática, o amor como aquilo que, nas palavras de Bell Hooks, me expande e expande o outro. Me parece, todos os exemplos que a doutora Andréia deu, que você mesmo deu, é o contrário da ética do amor. Ao invés de expandir o indivíduo para ele ganhar em liberdade, em florescimento de si, é o contrário. O indivíduo vai sendo minimizado na sua potência de vida, vai sendo reduzido a uma mão de obra para enriquecer alguém. Então, é o contrário de expandir a existência, é sequestrar a existência. Portanto, nada a ver com uma espiritualidade genuína. E eu queria fazer uma outra relação para concluir o meu raciocínio, porque, assim, de alguma forma, eu estou tentando fazer uma associação entre esse mecanismo de controle de pessoas com uma sociedade materialmente construída de forma a colocar o lucro como fator preponderante nas relações humanas. Ou seja, dialogando um pouco aqui com... Eu estou querendo fazer um exercício marxista de pensamento. Tipo assim, o que essas ideias têm a ver com as condições materiais do mundo que a gente vive? Daí eu penso assim, os exemplos colocados aí, praticamente todos têm a ver com lucro. Praticamente todos têm a ver com o enriquecimento de alguém. Então, eu quero olhar para essas experiências também entendendo como estas experiências refletem um determinado modelo de sociedade. Porque os valores são muito orientados por uma lógica de lucro. Vale tudo pelo lucro. Cada um por si, todos por ninguém. Então, me parece que essas experiências religiosas, de maneira absolutamente criminosa e repudiável, elas estão assimilando e reproduzindo um valor civilizatório. Nós vivemos numa civilização em que a cidadania é mediada pelo consumo. Tanto é que, via de regra, direitos humanos são mais questionados que direitos do consumidor. Eu não tenho nada contra os direitos do consumidor, são muito importantes, mas é, no mínimo, sintomático. Eu nunca vi um defensor dos direitos de consumidor ter que justificar a sua atuação, mas de direitos humanos, sim. Isso é sintomático de um modelo de sociedade orientado para o lucro. O quanto isso também não se reflete em vivências religiosas que exploram pessoas para que um indivíduo enriqueça. E isso também tem a ver, na minha opinião, com uma cultura geral
de desvalorização de direitos humanos e de direitos trabalhistas. Eu estou tentando, de alguma forma, não buscar explicações apenas no campo da teologia ou apenas no campo da religiosidade, mas entender como teologia e religiosidade também são expressões de uma sociedade que tem seus valores preponderantes, né? Porque a gente não, o nosso pacto de sociedade é um pacto muito frágil no que diz respeito a direitos humanos, no que diz respeito à solidariedade, no que diz respeito à diversidade. Bem, a tese que eu quero levantar é que o modelo de sociedade que a gente vive, de alguma maneira, potencializa esse tipo de vivência religiosa orientada para o lucro, explorando pessoas. Portanto, temos que debater essas experiências religiosas e debater que sociedade é essa, em que cédula de papel vale mais do que gente, em que dinheiro está acima de dignidade humana e que direitos humanos são questionáveis, porque tem pessoas mais pessoas que outras pessoas por mecanismos de classe, de gênero, de raça e por aí vai. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas falei. Eu só acho que você acaba de ser cooptado para ser uma voz contra o tráfico de pessoas, porque intuitivamente você resumiu tudo o que a gente vive falando, a gente que tem como objeto o enfrentamento ao tráfico de pessoas, tudo o que a gente vive, vive na nossa prática empírica e vive nos nossos discursos, né, de capacitação e tudo. O tráfico humano nada mais é do que a coisificação do ser humano. É ver o ser humano enquanto lucro. Ou seja, você acabou de ganhar nota 10, você é o novo embaixador brasileiro de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que eu só tenho uma notícia para te dar. Esse é o nosso primeiro encontro, a gente ainda vai se encontrar muitas vezes para falar sobre esse tema, porque é muito importante e, assim, a forma... como dessa sua conexão entre teologia e filosofia e a base marxista, a base de transformação social, a gente não consegue ver colocar lupas nesse fenômeno tão complexo se a gente não souber fazer essas conexões e olhar, e assim, muito obrigada por colocar essa luz para a nossa rede aqui de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu nunca fiquei tão triste na minha vida de falar uma coisa. São 8 horas da noite, a gente já tem que encerrar. Então, eu passo a palavra para a Andréia para fazer as suas considerações finais, passo para o pastor Henrique e a gente encerra. Andréia. Então, eu estou tão triste quanto a Grazi, porque realmente, pastor, muito lúcida a sua colocação. Que sociedade nós temos? Aí a gente vê aí que a gente vem numa crescente, né? De retrocessos com o fim do Ministério do Trabalho e Emprego, com o enfraquecimento da Auditoria Fiscal do Trabalho, sem concursos. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem. A gente não tem dados porque o crime deixou de existir ou porque nós não temos ação fiscalizadora adequada em todos os casos, né? E é muito interessante o senhor dizer isso, porque num desses casos de comunidades religiosas que a gente atuou, que veio um desses starts para o Liberdade no Ar. A ideia partiu da comissária de bordo americana, eu já falei aqui, mas casou com a frustração de perceber como a vítima do tráfico de pessoas e do trabalho incondicional no lugar de escravo não se percebe como vítima. Ela acha que é aquilo ali mesmo e que ela tem que se conformar porque Deus quer assim. Então, ela não pode contestar aquela autoridade que exerce aquele poder, aquele controle, e, ao mesmo tempo, as próprias autoridades falham ao ouvir essas pessoas, porque a gente precisa ter empatia, a gente precisa perceber o quanto é importante para aquela pessoa pertencer àquela comunidade. E sair daquela comunidade significa uma morte social, inclusive. Então, assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa perceber que sistema perverso é esse, que vê o tráfico de pessoas como um comércio extremamente lucrativo, só perde para armas e drogas, e, ao mesmo tempo, quando a pessoa reclama daquela situação em que se encontra, a gente não consegue
dar uma prestação adequada, porque de repente pensar até que é mimimi da pessoa que está reclamando à toa e que ela devia se conformar com aquela situação. Então, foi perfeita a sua colocação. É exatamente isso, a gente tem uma sociedade que não percebe o quanto o ser humano é desvalorizado, o quanto as pessoas sofrem abusos laborais todo dia, estão se contaminando com agrotóxicos, sofrem o maior crime ambiental da história através de uma barragem que se rompe e a gente vê as vidas humanas sendo ceifadas e não percebe que tudo ali está dentro de uma indústria muito lucrativa, de um comércio muito lucrativo, mas que as vidas importam muito mais, porque para que serve a economia se não para o ser humano, né? Muito obrigada, Grazi. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E só complementando a tua fala, a doutora Cristiane Lopes, que é a outra coordenadora do projeto Liberdade Não pelo MPT, que está aqui acompanhando no chat, ela faz o seguinte comentário, que é brilhante essa exposição que foi feita, porque numa sociedade orientada para o lucro, a exploração da fé fica mais naturalizada, né? Então, com toda perfeita certeza. a Cristiane, síntese da doutora Cristiane. beijão, é a co-gerente do projeto. Eu queria mandar vários beijinhos, né, para todo o pessoal do chat que nos acompanha em todos esses episódios, para os colegas de Ministério Público, para a Asbrad, que está aqui fazendo um excelente trabalho, para a Carolina Carvalho Gondim, para o Haroldo Gondim, que são os fiéis escudeiros, né? Mas aí, senão, eu não vou deixar o pastor também se despedir. Então, assim, toda a minha gratidão a vocês por essa noite maravilhosa e por todas essas noites que a gente tem passado junto. Realmente, foi como a Grazi disse, a gente vai estreitando esse contato no chat e depois já está trocando e-mail, já está no Instagram e já se sente grandes amigos, todos unidos por um bem maior aliás, por uma luta maior, que é a luta contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Obrigada a todos. Henrique, suas considerações. Você está com um curso, né, para quem quiser te acompanhar mais, fala das tuas redes sociais, a gente vai colocar aqui o teu e-mail, fala um pouco que eu tenho certeza que daqui você vai ganhar muitos seguidores. Bem, eu quero agradecer pelo espaço, me colocar disponível para essa luta a partir da minha militância. Eu vou começar segunda-feira um curso de teologia negra. A gente, dentro do cristianismo, procura desautorizar essa teologia colonialista, racista, patriarcal, que contribui para esse modelo de sociedade perverso e resgatar o testemunho antirracista da espiritualidade cristã, o testemunho antirracista da Bíblia. Então, eu começo segunda-feira um curso online mesmo, de teologia negra. Quem tiver interesse em pesquisar esse tema, é um curso introdutório, manda e-mail para teologianegra@gmail.com, teologianegra@gmail.com, que daí por e-mail eu dou mais informações de como vai funcionar o curso. Quem quiser acompanhar minha produção de conteúdo nas redes, eu sugiro o Instagram, tem sido meu principal mecanismo de comunicação, @pastor Henrique Vieira. Obrigado pelo tema. Enquanto a doutora Andréa falava, eu lembrei aqui que o comércio de pessoas, a crise de refugiados, o genocídio da juventude negra, o extermínio sobre comunidades originárias, como populações indígenas, a desigualdade social, a fome extrema, tudo isso é reflexo da normalidade desse sistema político e econômico. Quero chamar a atenção para isso. Isso não é o sistema dando errado, isso é o sistema dando certo. Quero chamar a atenção para esse fato. Ou seja, além de discutir, e tem que se discutir, índole, caráter, intencionalidade das pessoas, porque elas têm que ser responsabilizadas nos erros que cometem, nos crimes que cometem. Então, sem prejuízo desse debate sobre a ação dos indivíduos, eu acho que nós precisamos dar um julgamento sobre esse sistema, porque é um sistema político e econômico, civilizacional, baseado em opressões estruturantes, viu? E aí é um modelo feito para moer gente, para sequestrar a liberdade, para colocar vil metal e cédula de papel acima da beleza da experiência humana e da beleza da Mãe Terra, que é um outro problema também
é um modelo que transforma a natureza em depósito morto de recurso natural para fazer o tal mercado funcionar. Então, é preciso um debate amplo sobre que modelo de sociedade é esse, porque mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. E aí a gente naturaliza uma tragédia civilizacional. Mas vou terminar com Ariano Suassuna. Eu acho que ele diz que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, melhor mesmo é ser realista, esperançoso. Ou seja, ter consciência da realidade, mas também não abrir mão da esperança enquanto prática política que vai transformando o presente em nome de um futuro mais digno da própria humanidade. Fraterno abraço, obrigado aí pela escuta. Meu Deus, Grazi, eu estou apaixonada pelo seu discurso, pastor. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite do Liberdade no Ar para estar aqui com a gente essa noite. E muitíssimo obrigada, Grazi, pela condução dessa noite. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo, obrigada a você que ficou até essa hora aqui com a gente. Eu acho que essa live a gente vai terminar ela em 15 minutos, ela já está no nosso YouTube, para quem quiser ver depois, e às 21 horas ela é retransmitida no canal da TV MPT, tudo junto, no YouTube também. Eu acho que a gente vai acabar aqui e a gente já vai voltar para ouvir de novo, porque a gente tem várias dimensões de compreensão do que foi dito essa noite, e a gente precisa dessa música para os nossos ouvidos e dessa fé para a gente continuar. Muito obrigada, pastor Henrique, muito sucesso na sua trajetória, estamos juntos, e o senhor é como essa voz contra o tráfico de pessoas. Muito obrigada, doutora Andréa Gondim, a idealizadora do Projeto Liberdade no Ar. Nada disso aqui teria acontecido se não fosse o Projeto Liberdade do Ar, do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, e atenção, amanhã a gente continua na nossa websérie. Amanhã o tema é como a gente faz a prevenção ao tráfico de pessoas em contextos de extrema vulnerabilidade, como, por exemplo, o contexto de refugiados em centros de apoio, e aí a gente vai ver a experiência da nossa Operação Acolhida, que é feita no norte do nosso país, em apoio aos nossos irmãos venezuelanos que estão lá, como que a gente faz a prevenção do tráfico de pessoas nesse contexto. A gente vai ter uma equipe super especializada aqui falando com a gente, e quem vai estar aqui no meu lugar é a outra coordenadora do Projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho, a doutora Cristiane Esbalqueiro, que vai conduzir essa nossa nave aqui do conhecimento e da luta contra o tráfico de pessoas. Muito boa noite para todo mundo, muito obrigada. Está acabando, mas ainda tem muita coisa bacana para acontecer. Siga com a gente, curta a nossa página, avisa todo mundo para assistir os outros vídeos. É uma maratona, são 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil, e hoje a gente encerra o nosso episódio 15. Muito boa noite para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau.